Olá, a paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Diga o que quiser sobre Marcos Feliciano. Vai falar que ele é um pastor que recebe dinheiro, que é deputado, que é político. Entretanto, Marcos Feliciano foi responsável por um testemunho na qual postei aqui no canal sobre a disciplina na igreja, na qual ele admitiu perseguir duas jovens até que o ministério ali daquela igreja retirasse a liberdade delas ou punissem elas com a tal disciplina, né? Que muitas igrejas pregam que isso é o amor, e elas, né, não retornaram, algumas delas, mais à igreja. O inimigo o acusa até hoje ele por isso. Ele foi humilde em assumir essa responsabilidade para si. É um homem que já pregou muito, já levou a palavra de Deus a muito longe, pregou em várias localidades, cidades e países. Não tem muito que desabone ele nesse sentido. Você pode falar sobre outras coisas, mas veja bem que ele falou nesse vídeo sobre a Bíblia conter a palavra de Deus. Lendo esse livro tantas vezes, sabe o que eu percebi? Não se escandalize. O ser que menos fala na Bíblia é Deus. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. As pessoas que mais falam aqui são homens inspirados por Ele. Você, se tiver coragem de fazer o que eu fiz, pegue um caderno e vá mapeando as coisas que Deus falou. E você vai chegar a uma conclusão: Deus é quem menos fala na Bíblia. Marcos Feliciano entendeu que ele errou nessa parte após esse vídeo viralizar e gerar uma repercussão grande, né? E ele voltou atrás e fez uma nova análise. Ele mesmo achou estranho naquele vídeo antigo ele ter falado aquilo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Alguns amigos muito queridos me enviaram um recorte de um vídeo de alguns segundos onde eu me expressei muito mal. Acabei tentando construir um pensamento durante uma pregação e errei. Eu até pensei que era uma montagem quando assisti o vídeo, mas não era não. Era eu mesmo, há um ano atrás, num culto, tentando explicar sobre Deus falar em primeira pessoa na Bíblia. Que as partes que ele fala diretamente são curtas e incisivas, tipo, eu sou o que sou, eu faço, eu estou contigo. E que há textos bíblicos em que Deus não fala em primeira pessoa. Errei o raciocínio, falei uma asneira, uma besteira, uma idiotice, dizendo que a Bíblia não é, mas que ela contém a palavra de Deus. Pior, gente, falei e nem percebi. E como ninguém no momento me deu um toque ou me questionou, passou batido. Isso foi há um ano atrás. Quem fala todos os dias como eu não está livre de deslizes, e quem desliza tem que se desculpar. Por isso eu peço desculpas. Foi um erro que passou despercebido. Eu creio, ensino e prego há mais de 30 anos o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Deus fala em primeira pessoa poucas vezes, mas em todas as demais vezes ele fala através dos seus servos inspirados por ele. E não há espaço para dúvida. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Mas eu aproveito aqui para deixar uma reclamação ao site Assembleianos de Valor, na pessoa do Ramon. Ramon, embora eu não goste da imprensa secular, porque ela me persegue há anos e distorce o que eu falo, embora eu não concorde com tudo que o site Fuxico Gospel posta, eu os respeito. Pois tanto a imprensa secular quanto o Fuxico, quando vão postar qualquer coisa sobre mim, eles entram em contato antes e me dão o direito de contar a minha versão. Isso se chama ética. Já a Assembleianos de Valor e o Ramon, que tem o meu contato pessoal, não fizeram. Não me deram a chance de explicar. Eu fico pensando com qual intuito publicaram. Seria para ganhar cliques, destruir minha reputação, me taxar de herético? Ou pelo simples prazer, como dizem por aí, para colocar fogo no parquinho? Bem, não importa o motivo. Postaram, não me deram o direito de explicar, foram maliciosos, malvados, foram maus e perversos, não foram profissionais. E eu deixo aqui o meu repúdio a publicações como esta, que são feitas para destruir pessoas de bem. E a todos que fazem o mesmo para alavancarem suas mídias sociais. Quem assim o faz, age de maneira covarde. Termino invocando a palavra Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Eu não sou perfeito, tropecei em minhas palavras e mais uma vez peço que me perdoem em nome de Jesus. Ficarei mais atento daqui para frente. Compartilhem este vídeo. Um abraço. Então observe que ele voltou atrás e falou como que as escrituras é a palavra de Deus, não tem o que
falar que ela contém a palavra de Deus. Esse foi um erro da congregação cristã no Brasil, que mudou seu ponto de doutrina, falando que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? E isso dá abertura para pessoas achar que algumas coisas ali é vinda de Deus e outras não. Ela é uma permissão divina, essa inspiração toda. Esse livro acontecer e está na mão de todos, né? Todos os cristãos. Então, ela é a palavra de Deus, porque dali se traz toda a inspiração. É um manual da vida. A manual da vida é a palavra de Deus, não tem como negar isso. Então, houve uma confusão com esse negócio de conter a palavra de Deus. Isso deveria ser um entendimento antigo, de uma pessoa que pega um livro e fala, nossa, aqui tem partes aqui que deve ser a palavra de Deus, né? Olha, você vê que como soa até estranho. Mas quando você analisa tudo que ela leva, tudo que ela entrega para o ser humano, você entende que ela é a palavra de Deus, não tem como negar isso. Agora eu vou dizer para você o que não é a palavra de Deus. Existe uma moça, né, que está aí na outra plataforma, ela está sem liberdade por casar com um rapaz, né, eles já estão juntos há 10 anos, tem até filho, tudo, e o rapaz não se batizou na igreja. Eles retiraram a liberdade dela, ou seja, disciplinaram ela, como dizem outras igrejas, e assim ela não tem o seu ministério, que ela era organista. Sabe, um ministério que você louva a Deus, né, como um músico, você busca Deus, busca a redenção com Deus. Ela é tirada dessa liberdade. A paz de Deus com todos, meus irmãos, eu amo muito vocês, sou muito grata a todo o apoio que eu tenho recebido aqui nas redes sociais. E por amor a isso, a todo gesto de carinho, de respeito que alguns irmãos têm demonstrado por mim, por todas as mensagens que eu ainda tenho que responder. Eu tô aqui gravando esse vídeo, tô no meu horário de almoço agora no serviço. E, meus irmãos, eu peço perdão, mas eu não posso comentar o conteúdo da reunião que eu disse para vocês que eu participaria. Eu deixei bem claro no último vídeo que eu gravei falando sobre isso, que se eu pudesse eu comentaria. Mas é o seguinte, meus irmãos, cada pessoa necessita de algo, precisa de algo para poder se chegar a Deus. E eu tenho essa necessidade de frequentar a igreja para poder me achegar a Deus. Mesmo diante das dificuldades que eu encontro no meu caminho, essa é a minha necessidade, é assim que eu consigo me achegar a Deus. E eu me sinto bem servindo a Deus na congregação. Por mais que eu tenha essas adversidades que eu relato para vocês no meu caminho, eu não quero problema com o ministério, porque eu quero estar em harmonia. Quem sabe um dia Deus faça uma obra, toque no coração de quem não sente comunhão comigo, não é mesmo, meus irmãos? E a minha intenção com esse projeto aqui, nas minhas redes sociais, na internet, a minha intenção é boa. Eu não vou parar com a minha intenção, que é de incentivar os parados, ou então até mesmo quem não conhece a caminhada com Cristo, a servir a Deus, a voltar a servir a Deus. Esse é o meu intento. Mas, como me explicaram, e eu entendi no amor de Deus, a internet tem dois lados, tem um lado bom e um lado ruim. E eu nunca quis tocar no nome da congregação, ferir o nome da congregação ou escandalizar a congregação. Eu queria, deixar claro que eu não acho legal, que eu não acho bacana atos como os atos que foram praticados contra mim, que é de desprezo, de humilhação. Só que, infelizmente, tem dois lados na internet, como eu já disse para vocês, e algumas pessoas vêm para poder abraçar, para poder acalmar, para poder dar amor. E tem um outro lado também da contenda, da confusão. E eu quero deixar bem claro, eu vou continuar com o meu propósito, mas eu vou seguir o conselho dos irmãos, porque para mim poder servir a Deus, eu tenho essa necessidade de estar dentro da igreja, da casa de Deus. E o lugar que eu me sinto bem servindo a Deus, que eu sinto comunhão para poder me achegar a Deus, é dentro da congregação. Por isso que eu escolhi servir a Deus, por isso que mesmo diante de todas essas adversidades que se levantam, que se mostram no meu caminho, eu continuo com o meu propósito. Eu sou bem teimosa, meus irmãos? Mas também procuro ser obediente a Deus, porque eu faço aquilo que Ele requer de mim. E mesmo que não tão benquista, eu me esforço, porque eu amo muito meu Senhor Jesus. E a minha intenção é boa, de coração. Então, eu participei de uma reunião, eu assinei um termo, eu me comprometi a não tornar público nada do que foi dito lá. E agora está na mão do ministério. É um processo longo, é uma caminhada longa. Então, os que me desejam bem, ou se eu estou tocando seu coração, eu quero te fazer um pedido. Ore a Deus por mim. Eu tenho fé que Deus há de fazer o melhor na minha vida.
Essa é a minha esperança. E quem sabe um dia poder voltar a louvar o Senhor na casa dele, não é mesmo? Se não, é Deus que sabe. Mas eu me comprometi. Eu não vou fazer nada que possa escandalizar. Apenas vou continuar com o meu projeto de evangelizar, de incentivar os parados aqui na internet, porque é algo que eu sinto que Deus já confirmou que Ele requer de mim, e eu vou procurar fazer no meu melhor, da minha melhor forma. Peço que não desistam de mim, mas continuem orando para mim e respeitem essa decisão, meus irmãos. Não depende de mim, mas infelizmente eu não posso comentar porque é um caso grave, como eu já disse para vocês. Mas coisas ruins não interessam, não é mesmo? O que importa é o foco, servir a Deus. E o passado fica no passado. Esses vídeos que eu já postei, eu não posso apagar, isso é ser covarde. Já foram públicos, já foram espalhados. E afinal, não era a minha intenção me chegar ao ministério dessa forma. Mas Deus permitiu que alguém visse esse vídeo, chegasse nas mãos do ministério e assim eu tivesse a oportunidade de ser ouvida. Eu pensei que eu nunca ia ter essa oportunidade, porque eu nunca tive a oportunidade de ser ouvida na minha localidade. E eu vi um lado do ministério que eu não conhecia. Enfim, seja feita a vontade de Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. O que acontece com isso? Isso não encontra na palavra de Deus, em nenhum momento você vai ver sobre isso. Você vai ver sobre medidas de disciplina com aquele que não se arrepende de um pecado e vive nele. Então é aplicada uma disciplina. Depois, em 2 Coríntios 2, você vê o restabelecimento dessa disciplina para que o mal não ataque da forma que ele quer essa pessoa e destrua essa pessoa. Lá você vai ver claramente isso no final do capítulo. E o que acontece com isso é que isso dá margem a um mau testemunho. Se eles pensam que isso é amor à obra de Deus, que isso é amor à igreja, isso dá um mau testemunho a outras igrejas, a outras denominações, porque uma pessoa fica 10, 15, 20 anos sem a tal liberdade, né? E como se fosse um amor, isso como se isso fosse amor. Mas na verdade o que está dando a se entender é que Deus pode até perdoar essas questões muito rapidamente ao arrependimento, mas o ministério na terra, os homens não, porque isso leva pessoas ao suicídio, leva pessoas à depressão, à morte espiritual, trazidas por homens que um dia vão chegar lá e vai entregar tudo isso para Deus. Eles estão sendo enganados pelo inimigo, fazendo a vontade do inimigo e não estão percebendo isso. E na cabeça deles eles estão fazendo algo correto. Veja bem que ela teve que assinar um termo para falar que ela, né, para ela não poder falar o que aconteceu dentro da reunião. Isso é coisa de sociedade secreta. Por isso que às vezes a igreja é chamada de maçonaria e eles acham ruim. E não pode ter isso no meio, acreditar que é uma sociedade secreta. Mas isso acontece em algumas regiões, outras regiões, isso não acontece. Em outras regiões, entende bem esse caso e é trazido de forma amorosa, né, para resolver esse assunto o quanto antes, né, como diz 2 Coríntios capítulo 2, para que o mal não ganhe vantagem sobre toda essa situação. Mas eles não entendem dessa forma. Você vê que ele está ali com ela, fazendo reunião, e ela pensando, eu gosto de estar na congregação, eu gosto de louvar a Deus lá, e veja bem a situação. Eles não entendem dessa forma. Ela está esperando em Deus, né? Esperando em Deus uma coisa que é os homens que está provocando. Veja bem que o que acontece, o Braz não consegue controlar essa situação. Às vezes eles mesmo não concordam com algumas atitudes locais, mas, por exemplo, se tem uma regional com um ancião mais velho, ou fazem uma reunião, às vezes até o ancião mais velho também não concorda, mas existe alguns anciães, né, que têm os seus poderes, né, econômico, seu nome influenciador, e esses não voltam atrás nas decisões, né, locais, seja regionais, eles não voltam atrás. Quem fala todos os dias como eu não está livre de deslizes, e quem desliza tem que se desculpar, por isso eu peço desculpas. Eles acham que eles estão certos, e às vezes até os cooperadores fazem, né, diz amém o que eles resolvem, e isso fica muito feio para a denominação, dado ao testemunho, né, que vai repercutir isso fora. Mas o que acontece também? Se o ministério do Braz resolve intervir em algumas questões, isso pode ocorrer uma separação da igreja. É isso que eles têm medo de separação. Não é igual a Assembleia de Deus, que algumas dividiram, né, por opiniões, mas elas ainda se congregam uma na outra, não tem aquela briga. Eles têm medo de separação
com os anciãos regionais, porque se eles têm decisões grotescas, decisões malignas, e às vezes o Braz não quer intervir, porque eles falam, não, se for intervir, eu que saio do cargo. Eles são assim. Muitos aí não sabem as coisas obscuras que acontecem com anciãos que têm nomes, que resolvem as coisas com os pequeninos, com as pessoas pobres, né? Tira cargo ou exclui um jovem, mas às vezes na família muitas coisas aí encobertas. E isso acontece em regiões, o tempo todo eu recebo, né, pessoas falando relatos sobre isso. Eu, nessa caminhada que eu estou com o canal, tenho aprendido muita coisa, recebido muita coisa e conhecido verdadeiramente muitas coisas sobre a religiosidade. Por isso que eu falo para vocês, é, esquece essa questão de cargo. Se tiver que congregar lá sem cargo, se tiver, você é livre para poder congregar em outras denominações, ninguém vai poder te fazer nada. Se você comete um erro, eles vão pegar isso para eles e vai dar um jeito de mostrar como um exemplo para outras pessoas. Se você não tem cargo, isso não pode acontecer. Agora, o que deveria acontecer mais vezes é essas pessoas tomar a atitude de ir na justiça contra esses anciãos locais, né, contra essas pessoas locais, fazer eles provar durante o juízo a necessidade deles estar excluindo uma pessoa, ou deles estarem com preconceito religioso, ou preconceito com alguém, uma discriminação e acepção de pessoas, ou a calúnia muitas vezes também. Porque só assim, para não acontecer com outras pessoas, muitas questões, né, que levam à morte, morte espiritual, à depressão, ao suicídio, porque pensam alguns que se os homens estão excluindo eles, é Deus que está aprovando isso, Deus também está excluindo de certa forma, e essas pessoas vão ficando adoecendo, vai demonstrando essa doença no seu próprio rosto, e isso acarreta no quê? Qual é o bem disso? Que isso traz de bonito para Deus, para o Evangelho? O que isso traz para a graça como amor? Isso é amor? Isso só é contenda, dissensão, ódio, raiva. Muitas vezes não tem amor nenhum. Esses anciãos nem vai atrás, ela mesmo tentou falar com eles, nunca conseguiu. Conseguiu depois dos vídeos. Eu postei aqui no canal, também a situação dela. Conseguiu porque eles criticam, né? Muitos criticam as pessoas que eles consideram crítico, falam mal deles, mas é só assim que resolve algumas coisas. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhe aí com quem precisa ouvir sobre tudo que eu disse aqui. E curte aí, curte, deixa o seu like aí, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e passar para mais pessoas. Deus abençoe grandemente a todos. A paz de Deus, irmãos.